Olá, turma, tudo em paz, tudo tranquilo? Perfeito. Dando continuidade ao nosso curso aqui de Programação para a Internet 2, né? Essa é uma aula para os alunos do IFP. Entretanto, você pode estar vendo também essa aula diretamente no YouTube, né? Pode não ser meu aluno nesse semestre, mas aos meus alunos. Então, a gente vai tratar hoje de um tópico que é crucial, que é essencial a qualquer aplicação back-end, com repercussões no front-end, claro, que é a autenticação e autorização. Entretanto, ele é bastante pesado, principalmente no back-end, que é no back-end onde você vai criar toda a lógica para permitir ter um controle de acesso aos recursos da sua aplicação. Então, aos recursos vamos convencionar aqui como sendo os dados e as operações sobre esses dados, né? O que eu posso fazer? Eu posso criar, ler, apagar, remover. E nós temos esses dois termos nesse contexto de controle de acesso. O primeiro termo é a autenticação. A autenticação tem a ver com que você garanta que o usuário seja ele mesmo, ele consiga provar que é ele mesmo, certo? Que ele é autêntico, que é uma pessoa reconhecida no contexto do nosso sistema. Então, quais são as atividades ou, enfim, as observações sobre a autenticação? Requer um cadastro prévio. Então, no processo de autenticação, sempre o usuário precisa se cadastrar antes. A cada novo acesso, a cada novo momento de identificação, ele precisa fazer uma operação de sign-in. Geralmente isso é baseado em usuário e senha, a gente já conhece isso como usuários, tá? E algo que é muito legal também que vocês podem utilizar é a terceirização desse processo, né? Que é por meio dos provedores de identidade. Isso já é bastante comum também, dependendo da empresa, do sistema que vocês forem fazer. Isso pode ser exigido para vocês também, né? O Firebase ele é muito forte nisso aqui para fazer a autenticação também. Então vamos olhar aqui algumas preocupações dessa primeira parte do processo de controle de acesso, que é a autenticação, né? Então, uma das preocupações que você deve ter, você tem que ter uma base de usuários em banco de dados, né? O usuário e a senha devidamente guardados. A senha, você deve lembrar que sempre você deve guardá-la de forma criptografada, né? Então, em criptografia, a gente tem um conceito de hash, que é criptografia sem volta, onde você vai pegar essa senha e ele vai gerar uma sequência de strings que não vai, como é que eu digo assim, ela vai ser única para a mesma entrada. Então, se você der a mesma entrada, aquele liquidificador vai gerar sempre a mesma saída. Outra preocupação que você deve ter também, no seu back-end também, independente do front-end, são políticas de força de senha, de expiração de senha, coisas que a gente já conhece bastante. Não tem uma fórmula para isso, né? O que temos são convenções, são padrões que as pessoas acabam usando mais ou menos. Então, você vai dizer se a sua senha, isso você pode receber da galera do projeto, se a senha vai exigir letras e números, quantas letras, quantos números, quantos caracteres especiais, tamanho mínimo, tamanho máximo. Então pode estar associado com essas requisições de senha. A expiração de senha também é algo que você deve pensar, não tem nenhuma lógica maior sobre isso, é só você guardar a data da última renovação ou criação da senha, e se houver uma política dentro do sistema que você está desenvolvendo, você deve bloquear o login daquele usuário até que ele faça uma atualização de senha. Isso é lógica normal. Beleza? Você deve, aí começa a entrar aqui nas situações mais complicadas, né? Manter o estado do usuário. Então nós temos aqui duas coisas, né, para a gente se preocupar. Tem do ponto de vista de estado de sessão, ou seja, o usuário logou e continua logado, isso é uma situação. E também a conta do usuário, do ponto de vista de você poder revogar um usuário, bloquear um usuário, ou uma conta que acabou de ser cadastrada, mas que o e-mail fornecido ainda não foi validada. A conta até existe, mas ela vai ter uma série de restrições. Eu estou só falando de preocupações que você vai ter nessa área de autenticação. Então você pode ter que ver meios de validar esse e-mail que o cara forneceu para saber se é dele mesmo, validação de telefone quando for o caso. Então essa é mais uma preocupação para você. Você vai implementar na sua lógica de programação, utilizando a sua linguagem, seu framework, enfim, eventualmente alguma biblioteca para isso, mas essa é uma preocupação que você deve ter. Algo que você não deve também deixar de lado é o processo de recuperação de senha, né? Principalmente quando você não está utilizando terceiro, principalmente não, quando você não está usando um terceiro, né, para autenticar, que a autenticação é sua, é muito comum o usuário esquecer a senha. Então você tem que ter esse mecanismo via SMS ou via e-mail para que o usuário possa a todo momento, a qualquer momento, renovar o seu acesso, tá bom? Algo que a gente tem visto bastante também
nos sistemas, até por questão de segurança, é a verificação em duas etapas. Uma forma tranquila de fazer isso é, uma vez e-mail e telefone devidamente cadastrados e validados via códigos que são enviados para esses meios, via e-mail ou SMS, é você também, em todo o acesso, por exemplo, na Binance, né, que é uma exchange, né, de criptomoeda do mundo de blockchain, todo login ele exige um código, seja via e-mail ou SMS. Então, independente de você lembrar a senha ou não é nem lembrar a senha ou não, você tem que lembrar a senha e, além da senha, um código para que você possa fazer o login, tá bom? Ter muito cuidado com o fechamento de cadastros. O fechamento é aceitar cadastro de usuários nos sistemas de vocês sem a prévia validação de e-mail, tanto no cadastro quanto na alteração, para que você não permita que pessoas utilizem e-mails de terceiros, ou no cadastro ou na atualização de dados. Então você pode bloquear a atualização de telefone, ou se for atualizar telefone, requer um SMS code aí, e a mesma coisa com o e-mail, tá bom? Uma preocupação também que a gente deve ter é que, como as aplicações hoje em dia são muito baseadas na separação do back-end com o front-end, então eles ficam de fato separados, a gente não vai utilizar o controle de sessão de navegador, por exemplo, para a nossa aplicação. Então, as aplicações ficam stateless, elas ficam separadas, não é isso? Então, você deve criar mecanismo para que você tenha uma abstração de uma sessão. E assim, a cada requisição, você saber se o usuário já foi autenticado previamente, ele já mandou um código para mim. A gente vai falar isso aqui também no decorrer desses slides, tá? Vou tentar falar um pouco rápido, assim, para não ficar muito chato. Apesar de ser uma aula mais conceitual, porque código teria que ser muita coisa. Eu até botei um código bacana lá no final, vou mostrar para vocês. Mas tudo isso que eu disse aqui, para você, recuperação de senha, validação, SMS, e-mail, todos são códigos muito grandes que não permite a gente fazer isso na nossa restrição de 15 minutos. Tudo bem? Ok, feito esse processo de autenticação, né, que é você garantir que o usuário é ele mesmo, ele já se cadastrou, ele forneceu as credenciais certinho, a gente tem uma segunda parte nesse processo de controle de acesso, e essa é igualmente sensível, que é a parte de autorização, certo? Então, na autorização, você já passou pela autenticação, né? A autenticação já foi, né? Então, pós-autenticação, né? Estar autenticado, mas ele tem permissão? Ou seja, essa ação que está aqui requer usuário autenticado? Requer. Existe usuário autenticado? Sim, então está autorizado. Essa ação requer que o usuário, além de estar autenticado, que ele tenha permissão de escrita no recurso filme. Ou seja, não basta ele só estar logado, mas ele precisa ter permissão para criar um novo filme. Em resumo, é isso. Existe fórmula, existe padrão? Também não. Então você vai utilizar os recursos que você já tem, eventualmente você pode utilizar um ou outro framework, mas é baseado em interceptar todos os pedidos, né, de ação no seu sistema, ou todos os requests, né, seja ele REST, seja ele GraphQL, ou seja ele gRPC, o que for, né? Você vai ter que interceptar toda a requisição. Primeiro garantir o que o cara quer acessar requer autenticação, requer. Então você vai carregar o usuário e tornar ele disponível naquele contexto. O controller, quando for chamado, ele já vai receber o usuário ou um ID do usuário para que ele possa puxar isso no banco de dados. O usuário pode estar associado a papéis, né? Então ele vai estar associado a roles, né? A papéis que você pode marcar ou você deve marcar, e aí a sua linguagem de programação, seu framework vai dar meios para isso. Se, além de estar autenticado, é necessário que esse usuário seja do tipo admin, que seja do tipo recepcionista, que seja do tipo cadastrador, que seja do tipo caixa, que seja do tipo atendente. Então, que ele assuma um determinado papel, ou papéis específicos, tudo bem? E assim você vai barrar lá na camada de apresentação, antes de chamar comment e queries, né, se o usuário tem autorização para aquilo. Então, além de estar autenticado, se ele está autorizado, certo? Nós temos na comunidade esses dois conceitos que estão aí no slide, né? Class-based, Instance-based Authorization. O que significa isso? Nós temos um conjunto de regras ACL, ou regras de restrição de acesso, que elas podem ser baseadas apenas na natureza do objeto, ou seja, nós podemos criar permissões do tipo criar filme, ler filme, né, que é listar ou obter um ou vários, e deletar filmes, certo? Então você pode ter um conjunto de regras de autorização baseada apenas nisso. Um usuário pode ou não pode criar filmes.
E um segundo nível, esse mais granular, que é o Instance-Based Authorization, é quando o usuário ele precisa ser validado se ele tem acesso a instâncias específicas daqueles objetos. Então, para isso, os seus dados têm que carregar informações que levem a um dono ou a um grupo. De quem é este dado? Então, o cara vai poder apagar apenas os filmes dele. Ele vai poder apagar apenas as mensagens dele no WhatsApp. Então, ele tem permissão para apagar? Tem, mas apenas dele. Isso é Instance-Based Authorization. Então, é uma permissão em nível de linha de banco de dados. Se você está pensando aqui no banco de dados relacional. Ou em nível de documentos num banco de dados tipo Mongo ou Firebase, Firestore. Tudo bem? Então, isso são coisas que dão bastante trabalho, de fato, e que são coisas não consolidadas ainda, e a cada novo framework, a cada nova linguagem de programação que vai ganhando mais espaço, surge essa preocupação de novo de como cuidar de tudo isso. Tá? No nosso contexto de API, esse contexto de HTTP, né, que você faz um REST, ou faz um GraphQL, enfim, os métodos de autenticação, né, que são utilizados para conectar o usuário ao front-end, o front-end ao back-end, são principalmente esses três, e eu diria para vocês que esse do meio, que é o JWT JSON Web Token, ele é o mais popular de todos, então ele tem uma implementação que dá uma certa carga, foi essa demonstração que eu botei para vocês, e eu acredito que vai ser bastante útil como referência, independente de vocês utilizarem sei lá, JavaScript, TypeScript, as coisas que eu utilizei aqui para demonstrar, mas é a mais utilizada. Mas tem a API que ele é muito similar ao que o GitHub fez agora, que é a criação de personal web tokens, que em linhas gerais você acaba substituindo a sua senha, né? Então, ao invés de você deixar usuário e senha, ou seja, cada requisição o usuário manda o seu usuário e sua senha. Isso é, de certa forma, inseguro, né? Então, o que faz é o usuário gera uma API key utilizando o seu usuário e senha, pronto, só uma vez, e aquela API key fica salva no banco de dados, e a toda nova requisição, eu estou falando da primeira forma aqui, você simplesmente verifica se a API key é válida, então o cara não precisa mandar usuário e senha, ou ele pode mandar usuário e API key, ou apenas o API key, desde que você garanta que ele não vai ter conflito, né? E você garante uma autenticação, e com a autenticação você carrega o usuário com os seus papéis e parte para o segundo processo de autorização. O JSON Web Token utiliza uma jogada aqui de criptografia assimétrica, que é quando você tem duas chaves, né? Então, não é nem duas chaves. Quando você tem acaba sendo duas chaves, né? Mas você tem um processo de encriptar e decriptar e você consegue mandar dados, né, para o usuário, e assim você dispensa, ou pelo menos é dispensável, você fazer consultas no banco de dados, porque você retorna uma string, que é esse JSON Web Token, que você pode botar como carga lá informações do usuário, tá bom? A implementação dele não é tão tranquila também não, é um pouco complexa, tá bom? E a terceira forma é o OAuth, né, que é muito comum também, a galera do Google utiliza bastante, e é um processo que ele combina, né? Então, ele combina esse processo da autenticação, né? Ele já vai a autenticação, mas no momento que você vai se autenticar, você vai permitir uma determinada autenticação no sistema, você já pode marcar o que aquele cara vai ter acesso, né? Então, é uma autenticação que já vai embutida os papéis ou a autorização. Vocês já devem ter visto, sistema tal quer utilizar a sua conta Google e gostaria de ler seu perfil público, olhar isso, gostaria de postar por você. A implementação dele é bastante complexa, né? Já é algo bem mais avançado, assim, mas ele tem bastante recurso, tá bom? É muito interessante mesmo. Em API Key e até em Personal Tokens, é também possível fazer algo como esse aqui do OAuth, que é quando você cria uma API Key e você associa com determinada permissão. Então, você imagina que você tem um painel administrativo, que você está logado, com seu usuário e senha no sistema, e você vai poder criar uma chave para um terceiro acessar seu sistema, e você escolhe quais recursos ele vai ter acesso. Vai ser possível ler filmes e vai ser possível cadastrar comentários. Então, você vai dar acesso para um outro desenvolvedor se conectar no seu sistema, geralmente assim, e ele vai ter aquelas permissões que estão associadas com o seu API Key. Então, à medida que você vai avançando, você pode ter um pouquinho mais de trabalho para implementar. Essa API Key, vocês estão acostumados a fazer requisição em REST, pode ir tanto no cabeçalho, pode ir no body, pode ir onde você quiser, né?
O interessante é que você rode sempre no HTTPS, né, se for o caso, para que as coisas funcionem certinho, tá bom? Ter cuidado para não ter conflitos, né, e, enfim, para não ter tudo isso. O GitHub botou algo desse tipo. Um sistema recente que eu acessei, né, que eu tive que fazer uma integração, utilizava a API Key no estilo Personal Access Token, o cara cria o Personal Access Token e já associa com algumas permissões. A autenticação fica muito simples do lado do front-end porque fica com cara de usuário e senha, tá? Usuário e senha, e aí fica realmente bem melhor. E a vantagem é que se o token vazar, ou você pode até botar validade, né, expiração nesse token, que é uma API key, né? E aí pronto, já morreu ali, você apaga ele e cria um novo. Então não precisa recadastrar seu usuário e senha ou a sua senha master que vazou, né? Vazou apenas uma determinada API key. Tá? Eu vou avançar um pouquinho mais no vídeo, completou 15 minutos, né? No IF tem a restrição dos 15 minutos. E aí no segundo vídeo eu só mostro um pouquinho do código que a gente fez aqui. O JSON Web Token, esse sim você deve se preocupar, deve se aprofundar, inclusive no projeto que vocês estão fazendo aí com o professor Eli, ou na minha disciplina, se alguém vai fazer apenas um projeto para mim. O JSON Web Token é a forma preferida aí do mercado, e eu já expliquei para vocês que utiliza essa jogada, né, de criptografia para fazer uma assinatura de uma carga de dados. Essa carga de dados geralmente é a identificação do usuário, é um ID, inclusive, lá do banco de dados. Ele contém também a expiração daquele token, que a grande jogada é essa, né? Então, enquanto o back-end conseguir decriptografar aquele token com validade ok, significa que o usuário tá ok, ele pode acessar os dados. Quando a expiração sair, né, quando ela vencer lá, quando ela for alcançada, e aí você tem que exigir que ele faça um novo login ou faça uma renovação de token. Em cada requisição você deve mandar o seu web token, é uma sequência bem grande, né, de strings, mas que tem uma determinada padronização, você deve mandar em toda requisição. Há uma convenção de mandar esse JSON Web Token no cabeçalho por meio da chave authorization, tem lá no HTTP a chave authorization nos headers, você costuma mandar ela. Pode até botar bear token, né, o token precedido da palavra bear, enfim, isso é bastante comum aí na comunidade. No geral, ele pode reduzir as consultas ao banco de dados porque ele é autocontido, né? Então o usuário já vem dentro do próprio token ou a identificação do usuário, tá? As coisas podem ficar um pouquinho mais complexas à medida que você precisar revogar web tokens que já foram distribuídos. O cara logou em vários dispositivos e tal, e por algum motivo você precisa deslogar ele. Aí você precisa combinar com outras técnicas, como, por exemplo, criar uma lista de tokens negados ou revogados, e você pode fazer isso no seu banco de dados principal, MySQL, PostgreSQL ou Mongo, ou pode fazer num banco de dados em memória, que é o caso do Redis, certo? Mas enfim, é algo que você deve avançar bastante nos estudos. Além do Access Token, que é esse token que vai em toda requisição, você obtém ele assim que faz o login, nós temos o Refresh Token, que é o que permite, né, é a jogada que permite você ficar logado permanentemente no aplicativo ou na web app sem fornecer usuário e senha toda vez, ou pelo menos uma vez ao dia. O que acontece é o seguinte, nós temos o Access Token que é enviado a toda requisição, e o usuário também, quando faz o login, além do Access Token, ele recebeu lá no front-end, a aplicação front-end, um Refresh Token que é de uso único, ou seja, ele vai usar apenas uma vez, que é para obter outro Access Token e outro Refresh Token, certo? Essa é uma jogada muito legal, isso é muito interessante mesmo. Eles não têm diferença entre si, né? São todos JSON Web Token, tudo normal, JWT. O que muda de um para o outro é a validade, né? Então o Access Token é de curta duração, alguns minutos ou no máximo algumas horas, e ele vai expirando. À medida que ele vai expirando, você utiliza o seu atual Refresh Token e pede um novo Access Token, um novo par de tokens, não é isso? E esse processo de renovar o token pode ser com uma frequência mais espaçada, certo? Mais espaçada, no caso aqui de horas ou dias. Tranquilo? Muito bom, né? O front-end, aí você tem que ver outras estratégias no front-end para armazenar esses tokens lá no seu aplicativo mobile, né, ou na sua aplicação web, armazena esses tokens e você inclui ele em cada requisição.
Tá bom? Já expliquei para vocês aqui que a gente deve guardar o Refresh Token em banco de dados, o Access Token não. O Access Token fica só on the fly mesmo, só fica indo e vindo lá, só indo na verdade, né? Ele volta na hora do sign-in e fica indo em todas as requisições, tá? Você pode criar listas temporárias para fazer controles tanto de Access Token quanto de Refresh Token, porque você pode tanto revogar Access Token quanto Refresh Token, como você pode revogar o próprio acesso ao usuário, tá? E essas estratégias não têm padrão, não tem como demonstrar assim, né? São regras de negócio que a sua corporação, sua empresa pode botar, né? Sei lá, o usuário que estiver abusando da API, você pode revogar todos os tokens dele, pode suspender o usuário, coisas desse tipo. Um parêntese aqui, deixei esse slide aqui para falar do Firebase, só para citar o Firebase, é algo que vocês devem considerar utilizar, ele é super bem documentado, já utilizei ele em vários e vários projetos para uma série de coisas, mas também para a autenticação. E ele facilita muito aqui o login social, porque cada um desses provedores aqui de login, né, Google, Facebook, GitHub, Apple, eles têm toda a sua parafernália de SDK para que você consiga fazer o sign-in, principalmente no front-end, né, que é onde dá um pouquinho mais de trabalho. Eles trabalham mais ali no front-end. No back-end também, a gente tem os admins, que é quando você consegue validar diretamente nos servidores dele também. E o Firebase, ele agrega tudo isso e deixa num vocabulário só, tranquilo? Então, além de login comum, né, com usuário e senha, né, e-mail e senha, validação de telefone, que é muito comum para os aplicativos hoje em dia, ele fornece, inclusive gratuitamente, utilizando cotas, mas são cotas bem generosas. E também um login social, não só com esses aqui que eu listei para vocês, mas com vários outros lá. E fica tudo isso centralizado. Então você vai no painel administrativo do Firebase e quando você entra no módulo autenticação, ele vai pedir só alguma credencial, alguma validação para que você autorize, por exemplo, lá no Facebook para que o Firebase funcione como intermediário, né? Coisa desse tipo. E assim faz no GitHub, na Apple ou em qualquer outro provedor. Tudo bem? No próximo vídeo, né, que eu já começo ele aqui, já está com 22 minutos esse. No próximo vídeo eu vou abrir aqui o meu VS Code e vou mostrar para vocês, para que não fique muito só na minha explicação e de forma muito abstrata, de como funciona esse processo de autenticação, certo? Então eu criei aqui um código do processo de sign up, sign in, de atualização de token e de interceptação de requisições, e assim você vai ver, independente se você programa em JavaScript, TypeScript, você vai ver como que deveria ser isso, como que deve ser isso na sua linguagem, quais ferramentas, como você deve buscar as ferramentas aí no seu mundo. Tranquilo? Então vamos para o próximo vídeo, onde eu mostro um pouquinho de código para vocês.